Olá, sou Márcio Lopes, no Papo Reto com o Red Hunter, no especial Gestão no Covid-19 e a Quarentena. E hoje aqui vou bater um papo aqui com minha amiga Noêmia Araújo Rezende, né, falando um pouco aí sobre a questão de treinamento, a questão de EAD, tá? E aí eu vou dar uma passada rápida na apresentação aqui da Noêmia, mas vou deixar, como eu sempre deixo aí, os links e as redes sociais. Mas Noêmia vem aí de uma trajetória bacana em ensino acadêmico em algumas universidades, faculdades aqui de Salvador, e se especializando muito forte na questão do EAD, né, do treinamento, não só da questão universitária, nível superior, mas também o foco nesse desenvolvimento de pessoas nessa ferramenta. Noêmia, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, para ter um papo aí com a gente. Eu que agradeço o convite, sempre junto, né, Márcio? Prazer. Vamos nós. Noêmia, eu sempre gosto de dar uma contextualizada um pouco aí meio que no nosso bate-papo, tá? E aí eu vou trazer até um momento pessoal que meu filho aqui estuda um colégio em Salvador, e aí aquela coisa, a primeira semana a gente se adaptou, na segunda a gente já fica meio, o que é que vai fazer, esperando que a terceira volte, estamos na terceira, indo para a quarta, indo para a quinta, e a gente está vendo que isso pode vir a ser uma constante, né? Não periódica, mas eventual. Né? Então, algumas coisas a gente está vendo aí, tendências, a gente está vendo aí cenários, onde eu digo que tudo também é relativo, porque se hoje de noite achar a solução que eu disse aqui outro dia, que 100 gramas de sal, 20 gramas de açúcar e uma gotinha de azeite no nariz cura, o cenário já muda completamente. Né? Com certeza. Mas a ideia aqui a gente está vendo, e está me preocupando muito, e aí, pelo menos no primeiro momento, com as crianças, mas aí voltando agora também, e aí trazendo essa perspectiva também para o próprio ensino superior, não é, nessa questão à distância, tá? Porque o que a gente não está se dando conta é que existem metodologias, existem formatos e formas tecnicamente testadas, comprovadas para serem implementadas. E às vezes a gente está vendo aí algumas coisas serem como é que eu vou dizer aqui o termo, atropeladas, sem metodologia, sem didática implementada, numa questão de vamos vender, vamos fazer. Né? E aí fala um pouco para a gente como é que você vê pelo menos trazendo um pouco, essa trajetória um pouco do EAD até o momento de hoje, e aí depois a gente bater esse bate-papo aqui dessa perspectiva. Ok. Inicialmente, a gente deve falar que qualquer projeto acadêmico, Márcio, ele deve nascer em cima de um propósito. Quem é seu público-alvo? Quais são, de fato, os objetos que devem ser direcionados ao seu público? Ou seja, trabalhar com crianças, trabalhar com adultos, são coisas completamente diferentes. Né? Inclusive, tem uma nota do Sindicato dos Professores informando a população que não é recomendável aula de YouTube para o ensino fundamental e básico. E aí eu venho, a partir daí, explanar sobre isso. Então, assim, é muito importante a gente diferenciar. Quando a gente cria qualquer tipo de projeto acadêmico, a gente trata das competências cognitivas, para o indivíduo ter contato com o conteúdo, tá? E operacionalizar aquilo, tá? As atitudinais, que seriam as competências de ele ter o mindset aberto, compreender aquele assunto, aquele conteúdo e fazer sentido dentro da vivência dele. E a partir daí as operacionais, seria a aplicação do conteúdo. Então, todo projeto acadêmico deve nascer assim. Aí vem a pandemia. Então, todo curso EAD, ele vem estruturado, ele tem uma plataforma virtual, tem ali os objetos de aprendizagem. O que são objetos de aprendizagem? Só para a gente falar em tom único, né? Objetos de aprendizagem são ferramentas que eu posso... A plataforma EAD, ela vive disso, dos objetos. É isso que atrai. Mas isso a gente está falando de um ambiente sem estabilidade. Daquele aluno que se matricula e sabe que tem ciência, que ele vai estar sujeito àquilo. E ele é o dono, ele é o protagonista. É ele que vai entrar quando ele acreditar ser o momento certo. Ele vai ter que ter disciplina. Isso é um ambiente, isso aconteceu no ambiente estável. E agora com a pandemia, o que aconteceu? Nós temos um cenário que o aluno confunde EAD com aulas remotas no ensino superior, que são coisas completamente diferentes. Aí vem aquela coisa, baixa mensalidade. Então, assim, há uma confusão
do entorno, até a própria interpretação do MEC, quando ela coloca na sua portaria que a aula vai ser transferida para o EAD. Na verdade, é a modalidade virtual. Então, as aulas remotas ela acontecem online, ao vivo. O professor está lá interagindo. Ô, Márcio, diga aí, diferente. Nas aulas EAD, o professor pode dar uma intervenção? Pode, mas desde que seja previamente agendada. Então, assim, não existe a obrigação da presencialidade do professor, diferente da aula remota. Então, o que aconteceu com a pandemia? Professores não treinados devidamente, pelo curto tempo, não é? O aluno que não tinha a operacionalização desse saber, porque a gente tem, na verdade, um problema seríssimo social ainda, que os jovens, eles sabem operacionalizar o WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas partindo daí, para você operacionalizar, vou entrar no Zoom, isso é uma dificuldade que a gente vê, inclusive, nos jovens. Então, assim, existe aí a ausência, talvez devido ao tempo, de trabalhar, assim, o que se deve fazer, como é que vai ser trabalhado, para quem deve ser trabalhado. E o professor, ele vira editor de vídeo, ele vira youtuber. Então, assim, há toda uma transferência de papéis que precisam ser bem dadas. E um ponto, veja, você trouxe aí a minha região aqui onde eu moro, né? Estou falando de Salvador, para quem está nos vendo, ouvindo, eu também estou gerando aí um podcast. Minha região de Salvador, eu estou desde sábado com oscilações de energia, está caindo, né? Não tive energia no sábado, no domingo, na segunda, na terça. A internet hoje ela está com uma falha. E você traz um ponto interessante, porque a partir do momento que você existe uma coisa, eu fico brincando que as multinacionais chamam de treinamento on the job, né? Onde você aprende no dia a dia. Eu fico fazendo analogia chamando aqui treinamento on the tora, a gente fazia aqui de qualquer jeito. Mas a partir do momento que você estabelece que a necessidade de realizar e você vender um serviço através de mecanismos da web, pela internet, como você falou, eu tenho que ter atenção à iluminação, eu tenho que ter atenção ao áudio. Né? Eu estou falando aqui, minha iluminação não está perfeita. Por quê? Porque meu home office aqui, minha esposa tomou, o filho também está tomando, estou dando prioridade com ele, me botei num cantinho aqui que eu estou dividindo, então minha iluminação não está perfeita, nosso sinal às vezes está oscilando. Então isso cria também uma dificuldade e você ainda tem um outro lado. Ainda tem um outro lado que, e a gente que dá aula sabe disso, né? As pessoas aprendem de diferentes formas. Umas são visuais, outras são auditivas, outras são sinestésicas. Então, assim, a metodologia ela tem que ser muito bem equilibrada e, acima de tudo, como você falou, a ferramenta ela tem que ser confortável para não ser nada, não ser mais um impeditivo. Então, existe uma diferença entre treinamento online, bate-papo online, e o que está me preocupando é justamente isso. As universidades também, eu acho que vem uma grande oportunidade de investirem, mas, acima de tudo, não em tecnologia, porque a tecnologia está aí, você tem hoje N plataformas que lhe dão tranquilidade, mas muito mais na capacitação, no acompanhamento e, acima de tudo, aquilo que você falou, o nivelamento desse aluno no manuseio, o nivelamento, porque de uma hora para outra parece que as pessoas viram a chave e todas vão ser autodidatas. Isso. Perfeito. Você transfere a responsabilidade que você tem e o que é bacana que a gente comece a refletir. Uma coisa que é bem oportuno falar é a necessidade real de um planejamento. Por mais que a gente passe por fases complicadas, vamos lembrar que toda crise há oportunidades. E, assim, é interessante despertar isso, porque como é que eu posso fazer isso enquanto universidade? Primeira coisa é criar, por exemplo, vou trazer uma experiência minha. O que foi que eu fiz? Eu fiz 4 plantões para treinamentos para professores. Como é que a gente vai utilizar isso? Professor com matemática, vamos trabalhar com esse aplicativo que vira um quadro, aí o aluno ele consegue visualizar melhor, porque você vai trabalhar com álgebra, e, de repente, você falando e você utilizando o chat, não vai ser interessante para os alunos que o chat vai subindo as letras e o aluno não vai acompanhando. Então, assim, qual a operação cognitiva por trás disso? Quem é meu aluno? Então, não adianta. Recentemente, eu fiz uma crítica no Instagram, no Direct, que tinha uma instituição que estava trabalhando o ensino fundamental 2,
E aí ele fez o seguinte, eu fiz isso, acho que por responsabilidade de entender isso. Eles pegaram do 6º ano até o 8º, colocaram um assunto só, achando que ia atender a todos. Matemática, trigonometria, youtuber. Aí qual é a chama? Por que eu digo isso? Foi planejado? Esse assunto é de conhecimento prévio da 6ª série? Você não pode simplesmente selecionar um assunto porque não existe o vômito pedagógico. É um contrassenso fazer isso. Então, assim, quem é esse aluno? Como é que ele aprende? Professor, o senhor está preparado para entender que o seu fone ele tem que estar pontuado, o seu tom de voz, você tem que dinamizar. Por exemplo, na explicação de uma aula de um conteúdo sobre teoria da administração, você está ali no chat, está vendo quem está presente, acione aquelas pessoas, bata um papo na aula, faça trazer a presencialidade, porque isso que é importante num momento de aula remota, por exemplo. Digo, Márcio, e aí, imagine que você estivesse eu vou colocando você dentro do contexto. Não é uma aula rápida, como se fosse a TV câmera. Me perdoe. Isso. Assim, aquela coisa monóloga. Não é, a aula tem que ser uma dialética constante. E aí falta reflexões de quem está gerindo isso, de treinar o seu aluno, criar tutoriais, plantão de tira-dúvida, por que não? Porque assim, está todo mundo se adaptando da maneira que pode. E só uma recomendação, é importante saber que essas pessoas têm suas vidas, né, paralelas à sua profissão. Então, assim, está trabalhando em casa, não tem a estrutura, não tem um kit de trabalho. Então, assim, a gente também tem que compreender essas nuances, né? O microfone, o notebook, será que realmente tem capacidade para estar gravando um Meet, um Zoom, para deixar para o aluno depois? Então, tem que ter toda essa reflexão de quem está à frente. E a câmera, às vezes não, a câmera na sua totalidade intimida até você pegar ali o costume. As pessoas podem ficar naturais numa sala, mas você sozinho, uma câmera, intimida. E aí tem um ponto, Noemi, e aí vale também, eu sempre estou trazendo algumas reflexões, às vezes a gente está vendo aqui os empresários, aí vou focar um pouco nos empresários do ensino, muito mais preocupados nesse momento em suspender contratos, demitir para não quebrar, do que às vezes pegar esses profissionais, botarem dentro de casa, no sentido de que casa na sua casa, na própria instituição, sim, e prepará-los para esse novo momento, porque o que é que vai acontecer? Vamos dizer que nós saiamos semana que vem desse momento. Mês que vem, quando o Joãozinho ou alguém faltar 2 dias seguidos, vão perguntar, cadê ele? Está gripado. Meu Deus, para a aula, não para a aula, faz o quê? Então, assim, isso é uma coisa que vai, infelizmente, voltar a acontecer. E a gente está vendo, e uma coisa que me preocupa muito, e aí até vale para as questões que comentamos nós aqui na questão de ensino superior, é a postura, alguns de coordenadores, que é impressionante, os coordenadores não sentarem para observar como é que um professor dá aula. Porque por mais que você tenha o seu planejamento, por mais que você mande o seu programa, fechou a porta, você fala o que quiser. Se algum aluno for lá e for reclamar, você como coordenador está sabendo. Então, assim, é importante que você, coordenador, esteja presente, offline, online, para perceber como é que está essa condução. Porque uma coisa é você delegar, outra coisa é você delargar. Né? Você delega que tem capacidade de acompanhar, que sabe que o outro vai fazer e tem condição de monitorar. Quando você não tem, você delarga, deixa ele falando aí. Então, eu estou vendo também, às vezes, essas questões soltas. Eu estava montando uma proposta aqui para um cliente, onde ele pediu uma questão de uma monitoria online para uma rede de franqueados, e eu fiz o seguinte, a minha exigência é que nessas monitorias, a área de marketing comercial e técnica também esteja presente. Aí perguntaram por quê? Porque vocês têm que saber o que é que eu estou falando, de que forma é que eu estou falando, e o que é que está acontecendo, para que quando acabar esse momento, nós tenhamos uma pequena reunião para realinhamento, alinhamento e condução de como é que vai ser a próxima. Então, assim, me preocupa também esse processo, vamos chamar assim, de filtro, de dizer o seguinte, essa aula ficou boa, segue, porque esse comitê avaliativo, curador, às vezes não está acontecendo. O cara está gravando, está mandando, não estão nem vendo, estão baixando na plataforma e segue. Né? Perfeito. Na verdade, eu sempre digo que comprometimento, seja offline ou online, tem que existir. O coordenador ele tem que entender que qual é o verbo, né, que está contido na sua decisão de cargo? Coordenar.
Então, o que a gente faz enquanto estratégia? O que está faltando? Falta acompanhamento, sim. Falta sentir do cliente, aquele aluno. Aqui, vou colocar como cliente, só em relação à satisfação, tá? Então, é importante ouvir do cliente, desse momento aluno. Como é que estão sendo as aulas? Vocês estão gostando? Qual a dificuldade? Professor, em relação à matemática, eu te falei, foi um feedback que eu tive de uma turma. Então, assim, vamos trabalhar algumas estratégias para que a gente melhore isso. Gente, é contribuindo um com o outro. Então, é importantíssimo que o coordenador de curso, seja ele de que área for, ele ouça o seu aluno. Realmente eu faço uma rotina, acho que é mania de quem trabalha com Scrum. Sentar semanalmente e dizer assim, e aí, como é que tá? Vamos lá, tá faltando alguma coisa? Qual o feedback? Aí os alunos colocam, dão um report, e aí eu levo para os professores. Então, semanalmente, a gente tem um gerenciamento, a gente chama de gerenciamento de Covid, né? Para a gente estar dando essa troca. Então, tanto o aluno tem que ser escutado, ele precisa que as instituições parem para ouvir, e a partir daí crie estratégias. Por exemplo, faltou luz. Ok. E aí, o que fazer? E aí que eu tenho um Classroom, uma plataforma que eu posso utilizar offline. Eu coloco lá uma atividade para o aluno naquele momento que faltou a luz, eu já coloco como plano B. Gente, olha, se faltar luz, dá uma leitura lá, ou então dá uma analisada no vídeo que eu coloquei, no material, para a gente discutir na próxima aula. Ou seja, o aluno está sendo atendido. E essas variáveis incontroláveis, queda de energia, falta de conexão, isso pode acontecer principalmente pela carga que estamos, como aconteceu na Itália, na Espanha. Então, é tendencioso que falte a internet. Vai ter um mês de chuva aí, a gente sabe que vai ter dificuldade. Época de prova, aí você acabou me trazendo outra provocação. Época de prova, o que fazer? Vai ter prova online? Por que não? É preciso entender, existe forma de avaliar na internet? Claro que tem. Pode ser via formulário. De que modo? 5 disciplinas de vez? Claro que não. Posso programar uma prova? Posso. O professor vai estar no Meet ou no Zoom, dando as orientações da prova e acompanhando a prova. Aconteceu isso com a gente aqui. Isso. E perdão, tudo isso. E a gente, como eu falando, a gente não está em condições normais de temperatura e pressão. Você está ali com medo e receio de perder seu emprego, com medo e receio de a sua operação ser descontinuada, ser revista. Então, assim, existem outros elementos e outros fatores que são importantes. E aí que eu vejo as oportunidades, sim, para empresas de tecnologia, não é, focarem melhor essas ferramentas, profissionais que capacitam esses profissionais terem esse cuidado, as instituições, não é deixar o professor em casa gravando um vídeo por semana. Pelo contrário, eu tenho que fazer com que esse cara também esteja junto e traga comigo também soluções e alternativas cada vez mais presentes, né? Novos formatos metodológicos, como você falou aqui, a gente vivencia isso. Como é que eu vou fazer o sinestésico pela web, né? A própria questão que me preocupa muito e aí o ensino superior nem tanto, porque às vezes você está ali abrindo um chat, que você falou digital, mas veja, às vezes até no ensino um pouco fundamental, que você abre aulas onde todos participam, né? Você está ali, tem alguns colégios que tem algumas, por exemplo, tem bolsas, alguém tem melhor condição do que o outro, depende de uma casa. O cara está ali com um jardim no fundo, o outro está com uma parede sem reboco. Essa exposição da intimidade também. Então, assim, essa etiqueta, vamos chamar assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque estamos, de repente, 40 pessoas compartilhando, está passando aqui atrás da minha casa. Né? Deu uma congelada aqui de novo, não sei como é que vai estar gravando, porque essa aqui, a oscilação do sinal que parou a imagem. Então, assim, são esses pontos. E aí essa preocupação das instituições de ensino, sejam elas superior ou não, né? Eu acho que é importante, sim, focar com esse profissional, trazer ele participando desse processo e gerando muito mais oportunidades e capacitações do que a gente está vendo aqui, esses treinamentos rápidos, imediatos e até irresponsáveis pela internet. Sim. Tem muita coisa boa, mas ficar muito atento, está vindo muito lixo, muita coisa, orelha de livro, onde as pessoas, às vezes, agora já não queriam ler um livro,
Aí quando vê que o vídeo tem 15, 20 minutos, aí é muito grande. Meu amigo, você quer aprender um conteúdo em 3 minutos, 30 segundos, é de um intervalo da novela que você vai aprender aquele conteúdo. Então está me preocupando isso. Então são pontos da gente fazer essa reflexão e trazer um profissionalismo para isso, né, Noemi? O que acontece quando a gente operacionaliza o EAD, a gente tem que trazer, aí você falou do vídeo, aí eu trago outra reflexão. Na verdade, quando a gente transita com vídeos, é importante que a gente fracione esses vídeos. Enquanto a relação da humanização, Paulo Freire já dizia, né, Márcio? Educar para transformar. Educar não é só do ponto de vista do aluno, é do ponto de vista de toda a mediação dialética. Então, assim, um professor, ele está em condição de entender qual o objetivo daquele aprendizado? O professor tem condições para estar operando aquilo? De que forma a gente tem que convir? Então, assim, um ambiente é importantíssimo, e aí eu te digo, você falou do ambiente da realidade, né? A gente tem um público que a gente trouxe a aula remota, mas tem um público que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso, não tem um computador que vai operar. O que precisa entender para esses alunos? O que é feito? Porque quando você faz um curso EAD, você assina e sabe quais são os requisitos mínimos, né? E na aula remota, o que a gente faz? Pronto. Hoje existe, tanto o Zoom quanto o Meet, são altamente responsivos, né? Então, você pode acessar do seu celular. Então, hoje a população tem smartphone, tá? Então, o que facilita bastante. Ele pode congelar a sua imagem e só ouvir. Se ele não quiser apresentar a sua situação, seja por qualquer motivo, direito à privacidade, se pode fazer isso. O professor já é complicado, porque o professor, para ele atender e ativar a sala de aula online, ele tem que estar à vista. O aluno ele precisa enxergar. E a depender da relação que se faça com a turma, a depender da conexão, por exemplo, ministrei uma aula na segunda-feira que eu tive que tirar meu vídeo, porque a conexão estava caindo. Aí, isso tudo foi articulado no momento da aula, gente. Vou tirar o vídeo, porque senão a conexão vai cair. Mas, assim, vamos fazer o seguinte, estou reproduzindo meu slide aí para vocês verem, porque tem essa condição de fazer. Então, assim, existem várias formas de você estar trabalhando isso, agora, desde que seja de maneira responsável. E você trouxe um elemento bacana. Você tem plano A, B, C, D, alternativas online, alternativas offline, o que seja. O importante é que haja essa comunicação, haja essa metodologia e haja essa questão que eu chamo de processual, como é que ela funciona para que não seja coisas soltas e que não traga essa segurança para quem está do outro lado recebendo esse conteúdo. Eu fico preocupada, Márcio, porque assim, as pessoas, muitas vezes, em momento de crise, que a gente não está habituado, gera aprendizagem organizacional sem dúvida, né? É importante a gente também entender que existe um comportamento que se modifica, né? Então, por exemplo, as instituições de ensino estão sendo pressionadas à redução de mensalidades. Eu vou lhe dizer, enquanto mãe, enquanto gestora, tá? Enquanto mãe, eu não solicitei a redução de mensalidade, levando a crer que isso, em algum momento, vai ser retornado. Meus filhos estão em aula, então, assim, o serviço está sendo feito. A aula remota está sendo feito. Então, independente de qualquer coisa, aí vem aquela discussão, né? Os custos reduziram. Eu não estou no setor financeiro para saber se os custos foram reduzidos. Eu não sei qual é o ticket médio. Então, assim, é importante a gente também entender que quanto a gente retrai, se você não pode, de repente, pagar por aquela mensalidade, se teve uma redução do seu salário, tudo para ser negociado. O que não pode é a gente se apavorar e suspender os contratos porque a gente acha que aquele serviço não está sendo 100% e gerar um problema financeiro para as instituições de ensino. E aí vai acontecer exatamente aquele trágico, né, empresarial. Vamos ter que demitir. Isso. Porque o empresário ele não tem outra saída, que ele não enxerga naquele momento que deve enxergar. Existem outras formas de estar trabalhando aquilo. Então, assim, é preciso muita gestão, é preciso resiliência. Travou a voz aqui. Você falou precisa muita gestão, resiliência, e aí travou. Resiliência e análise de cenário constante. Então, assim, a gente sabe que a gente está vivendo dia após dia. Não dá para decidir o que vai fazer daqui a uma semana. É preciso estar sempre atento àquela aula bem básica que a gente estudou lá em administração, que é análise de cenário, que é algo que a população está começando a aprender. Tem que ser feito, tem que ser pensado, né? Não dá para decidir
a semana que vem, o que a gente vai fazer semana que vem, se a gente não está vivendo nem o que a gente sabe da informação. Vamos lembrar que o pico da Covid, a gente nunca sabe quando é que vai ser, porque as informações são desencontradas. Então, assim, como é que a gente vai ter? A gente vai ter aula em outubro? Não sei. A gente vai ter aula em setembro? Não sei, Márcio. O que eu sei é que eu tenho que viver semanalmente e criar estratégia para a próxima semana. O que eu digo... Analisando. E eu vim aqui até para a gente fazer a conclusão pelo tempo aqui, para deixar aquele gostinho de quero mais. Não é dizer que a escola tem que diminuir. Pelo contrário, nós temos que estar juntos defendendo a instituição, se é a escola, se é a entidade de ensino superior. Ninguém é vilão de um lado do outro, é todo mundo junto. Então, Pois assim, é. o que a gente pode fazer, o que a gente precisa, porque a gente, infelizmente, eu digo assim, falta um senso de pertencimento, mesmo que seja temporário. Aquela instituição é minha também naquele período, eu tenho que fazer ela ser a melhor, seja ela de ensino básico, fundamental, superior, não importa, e não ser uma coisa extrativista, cada um puxando de um lado, isso que peca. Se não deu, vamos ver, parte para outra, mas naquele momento. Então, assim, seria essa mais ou menos a gente bater essa bola aqui, deixar esse ponto reflexivo, constatarmos que existem sim oportunidades para profissionais, para empresas, empresários, fornecedores de segmento, né, que vai crescer muito forte. E aí eu deixo aqui meu grande abraço a você, tudo de bom para você, sua família, e vamos em frente aí. Eu agradeço muito, muito obrigada, Márcio. Vamos ver e vamos ter em mente que essas oportunidades para os profissionais, principalmente da área de educação, foi um up, né? Aprender a trabalhar com o que não dá mais para parar. Tá, joia. Vou aqui finalizando. Obrigada. Eu deixo meu grande abraço, tudo de bom.